Hoje nós vamos falar de uma doença muito comum, mas ainda desconhecida pela maioria das pessoas. É o acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a neurologista, doutora Aline Vitale. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Tem um dado interessante aqui para a gente começar a entrevista, que é o seguinte: o AVC é a segunda doença que mais mata no Brasil, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. E agora, com a pandemia da Covid-19, os atendimentos para as pessoas que sofreram AVC, eles diminuíram em até 60%. Então, eu queria que a senhora explorasse um pouquinho esse número aí relacionado agora na pandemia e os riscos, né, que essas pessoas aí estão correndo, evitando a procura de atendimentos. Isso aconteceu mesmo, é um fato, e é uma coisa que a gente tem visto no dia a dia, essa diminuição dos atendimentos por AVC. Só que os AVCs continuaram acontecendo. A diferença é que as pessoas não estão procurando, de fato, atendimento. E o que as pessoas precisam ter em mente é que existem tratamentos específicos para o AVC que podem reduzir sequelas para elas e a prevenção de um novo AVC. Então, se tiver sintoma, precisa procurar uma emergência. E o que tem que pensar é que a AVC é uma doença grave e muitas vezes é mais grave até do que o próprio coronavírus. Então, precisa procurar emergência. Quais que são os sintomas, doutora, assim, o diagnóstico de uma pessoa que ela pode começar a estar sofrendo AVC e aí para ela poder procurar o atendimento? Os principais sintomas vão ser boca torta, fala enrolada e dormência ou fraqueza de um lado do corpo, tá? Que se iniciam de forma súbita, de uma hora para outra. E tem uma idade que o AVC acontece assim com mais frequência ou não, uma faixa etária? Quanto mais velho, mais idoso, maior o risco de ter um AVC. Mas o AVC pode acontecer em todas as faixas etárias. Tá certo. Um outro dado interessante também que eu queria trazer aqui para a nossa entrevista é que a cada hora de atraso no tratamento de um AVC, cerca de 120 milhões de neurônios morrem e aumentam as sequelas, que é muito comum, né, as pessoas que sofreram algum tipo de AVC ter aí alguma sequela. Mas então, como é que funciona o tratamento? O que essa pessoa deve procurar? O que ela deve fazer? A gente tem um termo médico que a gente fala que tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido a gente agir, realmente mais chance de não ter nenhuma ou ter menos sequela o paciente vai ter. Então, isso vale principalmente para o AVC isquêmico, tá? E a gente tem um tratamento que se chama trombólise, que se faz até 4 horas e meia, que é disponível, assim, em grande parte dos centros no Brasil todo, tá? Que se faz até 4 horas e meia de início dos sintomas. E aí esse tratamento tem chance de reduzir bastante sequela. Mas às vezes os pacientes não chegam a tempo ou eles acordam já com déficit, a gente não tem esse tempo. E o paciente mesmo assim precisa ir para o hospital, porque ele ficar monitorizado, tendo cuidado da sua pressão, do diabetes de forma intensiva, ele vai ter chance de menos sequela também, de ter um desfecho maior. Além disso, também os pacientes precisam fazer exames de investigação para a gente entender por que o AVC aconteceu e para ele não acontecer de novo. Tá certo. E como eu disse no início da nossa entrevista, ela é uma doença muito comum, mas infelizmente muito desconhecida. Então, o que é esse AVC fisiologicamente falando? A gente tem duas formas principais de AVC, que é o AVC isquêmico, então, que é quando um vasinho, uma artéria entope lá no cérebro e aí vai faltar o fluxo sanguíneo cerebral, vai faltar oxigênio para esses neurônios e eles morrem em função disso, tá? E a gente tem uma outra forma de AVC também, que é comum, que é o AVC hemorrágico, que é quando rompe um vaso, tá? Quando rompe, aí a gente vai formar um hematoma ali no cérebro, e aí o paciente também vai ter como principal sintoma um déficit focal, que é fraqueza de um lado do corpo, fala boca torta, fala enrolada, tá? E a gente tem ainda um outro subtipo do hemorrágico, que é o aneurisma que rompe, que aí o paciente vai ter uma dor súbita, intensa, pior da vida, que nunca aconteceu antes na vida dele. E tem alguma prevenção que esse paciente ele pode fazer para evitar um AVC ou não? Com certeza. A gente estima que, na verdade, a maioria dos AVCs poderiam ser evitados.
Então, a gente tem fatores de risco que a gente não consegue modificar, como é o caso da idade, do sexo masculino, por exemplo, mas a gente tem muitos fatores de risco que a gente pode modificar sim. Então, cuidar da pressão, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol, fazer atividade física, não fumar, não exagerar em bebida alcoólica. Esses vão ser as principais prevenções que a gente pode fazer para o AVC. Tá certo, para a gente finalizar então, né, hoje, dia 29, é o Dia Mundial aí da Prevenção do Combate ao AVC. Queria que a senhora deixasse um recado para quem está nos assistindo, para não deixar de se cuidar mesmo diante dessa pandemia toda. Sim, acho que a primeira coisa é prevenir. A gente não quer que aconteça um AVC, ninguém, na verdade, né? Então, cuidar de todos esses fatores de risco, cuidar da pressão, do diabetes, do colesterol, não ser sedentário, ter uma vida ativa, não exagerar no álcool, não fumar, esses vão ser os principais, para nunca acontecer um AVC. Se ele acontecer, ficar muito atento para os sinais. Boca torta, fala enrolada, fraqueza de um lado do corpo. Se tiver esses sintomas, tem que ir para a emergência o mais rápido possível.